Olá, Copywriter Samurai, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Copy Samurai. E nessa aula a gente vai começar com o nosso checklist de perguntas do nosso módulo 1, a base, ok? O checklist de perguntas você tem aqui embaixo provavelmente a planilha já baixa, faça o download dessa planilha para que você acompanhe, eu vou falar as perguntas, você vai acompanhar na planilha, para que você acompanhe as perguntas, as respostas, alguns templates também. Sempre que eu atualizar essa planilha, eu vou colocar ela aqui embaixo, versão atualizada, e avisar no post de novidade, tudo bem? Então vamos lá. Se você já baixou a planilha, existe uma sequência de perguntas e você baixou agora a primeira sequência que tem a ver com a persona. Se você lembra da nossa última aula, que foi sobre a estratégia, você sabe que existem algumas variáveis que você tem que controlar, que você tem que entender perfeitamente para começar a sua copy. Muitas das perguntas que eu faço já são perguntas que a resposta é parte da copy, ok? Já é um trecho da sua copy. Você tem, vamos relembrar as variáveis? Você, ambiente interno, você e o seu produto. Tá aqui, ambiente interno. Ambiente externo, a persona e os competidores. Então aqui a gente tem você e o produto, a persona e os competidores. E existem outras duas variáveis que é o amálgama disso tudo. A oferta que você vai fazer, tudo bem? A oferta irresistível, única, de acordo com a sua estratégia, e aquela que é a base de tudo isso, que é a dor da persona. Ambiente interno, você e o seu produto, você tem que analisar os dois. Ambiente externo, a persona e os competidores que tiram a atenção da persona de você. Ela começa a olhar para outros competidores e você tem que manter o foco dela em você. E depois disso, mais duas variáveis que é o amálgama disso tudo. A oferta irresistível e a base de tudo, que é a dor da persona. Nunca se esqueça dessas variáveis, que elas são a base da sua copy. Vamos falar de persona. Se você acompanhar a planilha, você vai ver várias perguntas. Vou fazer uma a uma e vou explicar o que é cada uma para você respondê-las. Então, primeira pergunta. Quais os dados? Estou aqui acompanhando aqui no meu notebook, tá? Não dá para ver aqui, mas bom, ele está aqui, ok? Mas só para não olhar para o lado, você não saber para onde eu estou olhando. Eu estou olhando para a mesma planilha que você está olhando aí. Quais os dados demográficos da persona? Então, primeiro, o que são dados demográficos? Sexo, idade, localização, estado civil, profissão. Mas de todas as pessoas que estão no mercado? Não. Da maioria, de 60% a 80%. O que você vai descobrir é o seguinte: no seu mercado-alvo, você vai ter 60%, se você tiver menos do que isso, porque o seu mercado não está bem definido, tá? 60% a 80% do seu mercado, ele vai ter características muito comuns dos clientes que você está atingindo, por exemplo, de quem você quer atingir. Características muito comuns. Os outros 20%, 30%, 40% já fica um pouco difuso demais o mercado. Talvez tenham características um pouco diferentes. Não tenham todas as características comuns, talvez só algumas. Tudo bem? Então pensa o seguinte: você tem um público que pode ser, fala o público do iJumper, tá? Eu tenho um curso chamado iJumper, que é justamente um curso que fala como montar um negócio digital. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais o que é o iJumper, da copy dele, né? E qual é o público iJumper? Primeira coisa, coloquei aqui na planilha, 80% são homens entre 20 e 45 anos, moradores de cidades médias e grandes, principalmente capitais, 50% casados e com filhos, 50% solteiros. Então, esse é o público iJumper. É o público que compra o curso iJumper, é a minha persona. Então, eu tenho uma persona. A minha persona é o Marcelo. O Marcelo, ele tem 35 anos, ele tem um emprego que ele não é muito satisfeito com o emprego, ele põe a mão na cabeça e se pergunta: caramba, o que eu fiz até agora? Eu preciso ter mais tempo para mim, ele não tem tempo, ele vive exprimido entre a hora de acordar e a hora de dormir, não tem tempo para fazer nada, ele vive exprimido entre o emprego e a vida familiar dele, não consegue se dedicar à família, na verdade a família não cabe dentro do dia dele, e ele quer se libertar.
Ele quer mudar de vida, mas ele não sabe exatamente como. Mas ele sabe que deve existir um meio, mas ele não sabe qual. A proposta iJumper vai justamente ao encontro dessa dor dele. Você quer mudar de vida, você quer ter mais tempo, você quer ter mais dinheiro. Você não precisa ser um homem multimilionário, mas você precisa ter dinheiro para viajar, para curtir sua família. Essa é a proposta iJumper. Essa é a solução que eu dou para as dores dele. E daí eu tenho a persona, eu tenho a oferta, eu tenho a análise da dor, eu tenho o produto, eu sei quem são os competidores, eu sei qual é o amálgama disso tudo. Eu sei como colocar tudo isso junto. A minha história é muito parecida com isso, é muito parecida com as dores que ele tem. Eu já fui a minha persona. Quando você é a sua persona transformada, você consegue falar com muito mais clareza ao coração da persona que você tem. Uma outra coisa, uma copy, a maioria dela não fala à cabeça. A maioria de uma copy, de um texto de vendas, seja um anúncio, seja um e-mail, fala ao coração. Tem que colocar isso na sua cabeça. Quanto mais você tiver isso em mente, mais você vai convencer as pessoas. As pessoas não se convencem pela razão. A razão só valida aquilo que o coração já comprou. A gente vai falar demais disso ao longo do nosso curso. Então, a primeira pergunta é: quais são os dados demográficos da sua persona? O que você vai fazer como uma lição? Você vai pegar essa planilha, ok? A planilha que você tem aqui embaixo, que você já fez o download, e você vai, eu coloquei aqui um exemplo da persona, da minha persona, só que você vai escrever quem é a sua persona. Quer dizer, onde que ele mora, qual o sexo da maior parte das pessoas, qual a profissão, qual a idade mais ou menos. Então você vai escrever, você vai criar uma persona, um Marcelo, o João, o José, a Maria. Você vai criar essa persona. Você vai escrever os dados demográficos dela e você vai começar a construir essa persona na sua mente. Tudo bem? A segunda pergunta sobre a persona é o que a persona vê. Se você olhar as perguntas de baixo, você vai ver o que a persona vê, o que a persona ouve, o que a persona fala, quais os seus sonhos mais secretos, quais as suas frustrações, quais as pessoas que a influenciam e mexem com as emoções dela, o que é ter sucesso com relação ao negócio que você está para ela, qual o quadro mental da dor, qual o quadro mental do prazer, qual o quadro mental da dor no futuro. Quais as desculpas que ela dá para não ter alcançado ainda o resultado desejado? Há alguma crença arraigada que faça com que essa pessoa não compre o seu produto e que a sua persona valoriza? Então tudo isso faz parte de algo chamado mapa da empatia. O que é mapa da empatia? Você vai criar um mapa na mente da sua persona. Você vai ver com os olhos dela, você vai ouvir com os ouvidos dela, você vai falar com os lábios dela. Então você vai entrar na mente da sua persona. Quanto mais você estiver na mente da persona, melhor será a sua copy. Por exemplo, uma das frases do Copy Samurai é o quadro mental do prazer. Então, minha frase, o quadro mental do prazer, para a minha persona, por exemplo, você é a minha persona do Copy Samurai. A frase é, abre aspas, imagine que você tenha passado um dia inteiro em um lugar que não tem internet e quando chega em casa, resolve conferir o saldo das suas vendas de produtos digitais no Hotmart, por exemplo, e descobre que naquele único dia você vendeu 20 mil reais em produtos digitais seus e produtos que você é afiliado, apenas com a força das suas palavras, apenas com a força de uma boa copy. Quer dizer, fecha aspas, né? Quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou mostrando para esse infoprodutor que quer aumentar as vendas, para você, por exemplo, um quadro mental do prazer. Então eu estou usando o template imagine que. Então, isso é um frame. Ah, Conrado, mas eu não gostaria de usar frames. Tudo bem, se você tem capacidade de escrita para não usar frames, pegue o conceito e escreva de qualquer outra maneira. O conceito é esse.
Mas se mesmo com um conceito você não está conseguindo desenvolver a narrativa, use um frame, use um template, porque inicialmente você vai começar a escrever com template e depois você vai encontrar a sua própria voz. Tem um filme que eu gosto muito chamado Encontrando Forrester, que é com o Sean Connery. E ele, na verdade, é uma história entre ele, que é um escritor recluso, e no apartamento dele, praticamente não sai do apartamento dele, tem síndrome do pânico, e pânico social, de estar junto às pessoas, e ele começa a ensinar, tem um contexto que eu não precisa contar, mas ele começa a ensinar um garoto pobre, mas que tem um talento incrível para a literatura. E ele começa a ensinar esse garoto. Só que no início, aquele talento dele não consegue aflorar. Então o que ele faz? Ele pega uma página de um romance dele, coloca aquela página na máquina de escrever desse garoto e fala: leia esse texto e continue a escrever a partir desse início de história. Então com isso daí, ele lê e de repente ele começa a visualizar o restante do romance. E ele começa a escrever com a própria voz dele e ele encontra a própria voz. Um template, um frame, uma frase como imagine que serve para isso. Serve para você encontrar a sua própria voz a partir de um início, um fragmento que vai fazer com que a sua imaginação aflore para que você continue o texto muito mais facilmente. Então um dos templates do quadro mental do prazer que a gente vai falar aqui é o imagine que. Imagine quando a sua vida estiver maravilhosa. Quer dizer, eu entrei na mente da persona. Eu entrei porque eu sou a persona, eu sou um infoprodutor também. Eu entrei na mente da persona para fazer com que ela entenda que eu sei qual é a dor, eu sei o que ela deseja e eu vou levá-la desde a dor até onde ela deseja. Então eu pinto o quadro, pintar um quadro mental com palavras, não com pincéis. Guarda isso. Quando você escreve uma copy, uma das coisas que você tem que fazer é pintar um quadro mental, um quadro, uma imagem clara, visual, com palavras. Palavras, não pincéis. Porque pintar, você já imagina um pintor, um quadro, né? Pintor com um pincel, tinta. Não, mas não é isso. Você vai pintar um quadro mental com palavras. Vou explicar melhor isso. Mas de qualquer maneira, você vai entrar na mente da sua persona. Então, vamos primeiro analisar o que a sua persona vê. Isso é um mapa da empatia. O que ela vê? Escrever as conclusões. Essa é a sua lição de casa para essa partezinha dessa aula. Quer dizer, escreva, primeiro você vai escrever os dados demográficos e depois você vai escrever o que ela vê. Então, aqui eu coloquei um texto, responda as perguntas que têm relação ao seu negócio. Aqui você verá com os olhos da persona. Você entrará na mente dela e verá com os olhos dela. Então vamos dar uma olhada. Como é o ambiente que a cerca? Ela trabalha numa empresa pequena? Trabalha numa empresa grande? Trabalha numa multinacional? Ela vê apenas uma baia do lado dela e uma tela de notebook? O que ela vê? Ela trabalha em comércio. Então, se ela olha para o lado, ela vê embaixo um balcão, do lado aqui ó, as peças, os produtos do comércio, ela vê o cliente chegando. O que ela vê? O que ela vê? Porque ela é um produtor, de repente, o que ela vê é olha no celular, nossa, ou então ela pode ver o dia inteiro no celular, né? Talvez o que ela veja, o que eu vejo muitas vezes por dia, é o meu celular. Então eu olho os e-mails o tempo todo, eu olho o aplicativo do Facebook o tempo todo, eu tiro muitas fotos com o meu smartphone. Então o que eu vejo também são as fotos que estão guardadas aqui dentro. Eu leio muito, então o que eu vejo também são os livros. Eu leio muito no Kindle. Então o que eu vejo? A tela brilhando ali, eu estou olhando para isso. Então agora, nessa pergunta, você vai esquecer a audição, vai esquecer a fala, vai esquecer o olfato, vai esquecer tudo. Você só vai se concentrar como um filme mudo em que você só vê aquilo que a sua persona vê. É um silêncio total e o que ela vê. Instale uma câmera nos olhos da sua persona e veja através dos olhos dela. Então, algumas outras perguntas. Quem e como são os amigos dela? Então, quando ela vê, você não está ouvindo nada que ela está ouvindo, você não está falando o que ela está falando, mas você só está vendo o que ela vê. E ela está vendo os amigos dela.
Como é que são os amigos dela? Ela tem muitos amigos, ela vê grupos de amigos ou não? De repente, se a sua persona é um estudante de faculdade, ele vê a sala de aula, ele tem muitos amigos, ele vê, depois que ele sai da sala, ele se reúne na própria faculdade com os amigos dele, isso se ele está fazendo um curso diurno. Se ele está fazendo um curso noturno, ele vê as outras pessoas vestidas com camisa social, que está vindo direto do trabalho, de repente ele mesmo olha e ele está com uma roupa social. O que ele está vendo? Então, como é o lugar em que a persona mora, em que ela mora? Como é esse lugar? Ele mora num apartamento? Ele mora numa casa? Se ele mora numa cidade grande, muito provavelmente ele mora num apartamento. Então, quando ele olha pela janela, por exemplo, ele vê os outros prédios de cima, não do mesmo nível da rua, como seria numa casa. De repente ele vê um ambiente pequeno, ele gosta de livros, de repente ele vê um monte de livros, ele olha para isso aqui toda hora, e o que ele vê, onde que ele mora, o que tem na casa dele, ele tem muito dinheiro, então a casa é ampla, ou ele tem pouco dinheiro, a casa é pequena. Você vai explorar tudo isso. O que ela vê no espelho quando acorda? Ela acorda, vai lavar o rosto, o que ela vê no espelho? Ela é uma mulher bonita, bem cuidada, ou não? Ela é uma mulher que está infeliz com a aparência dela? Ele é um homem com a barba mal feita, um cabelo todo bagunçado, ele fala, nossa, não estou feliz com o que eu estou vendo. E depois que ele se veste, depois que ele se arruma, faz a barba, termina de tomar banho, o que ele vê? Ele se sente melhor ou ele se sente a mesma coisa? Será que ele se veste bem? Qual o tipo de roupa que ele vê, que ele se vê no espelho? E o que ela vê que a deixa triste? Quando a persona vê alguma coisa, tem alguma coisa que deixa ela triste e o que ela vê que a deixa feliz. De repente, o que me deixa feliz, por exemplo, quando eu olho para o céu, me deixa feliz. De noite. Eu moro num lugar bem aberto, que tem a minha janela dá de frente para o céu, e eu fico olhando para o céu, aquilo me deixa feliz, aquilo me deixa bem, me deixa com bem-estar. Quando eu entro numa livraria, eu vejo aquele monte de livros, eu me sinto feliz também. Quando eu vejo meus amigos, eu me sinto feliz. Então, o que ela vê que deixa ela feliz? E o que deixa ela triste? Quando eu vejo, por exemplo, um velhinho ou uma velhinha na rua pedindo comida, pedindo dinheiro, aquilo me deixa triste. Quando eu vejo aquilo me deixa triste. Então, quer dizer, aquilo mexe comigo de alguma maneira. Ou então, quando eu vejo alguma notícia de violência muito forte na TV, aquilo me deixa triste, por isso que eu pouco vejo TV. Então, quer dizer, o que ela vê que a deixa triste? Você vai olhar com os olhos da sua persona e você vai escrever isso. Você vai escrever, as suas conclusões. A minha persona, o Marcelo, ele vê isso, os amigos dele se vestem dessa maneira, então ele vai muito ao shopping porque ele vai numa cidade grande, as ruas são muito violentas, então basicamente o que ele vê é o carro dele quando ele sai na rua, ele vê tudo através do carro, ele vê os carros que estão na frente e atrás, ele vê muito trânsito, ele está todo o tempo vendo o trânsito. É importante que você tenha isso em mente, porque quando você for produzir o seu produto, você tem que ver se a tua oferta ou o seu produto está de acordo com aquilo que ele vê, que ele sente, que ele ouve. Porque se você, um exemplo, se a sua persona, você chega à conclusão que a sua persona vê muito trânsito, ou ela está dentro do apartamento dela e ela tem filhos, então ela vê o filho dela, ela vê a família, ou ela está no trânsito 2 horas por dia, 3 horas por dia de trânsito, e depois a empresa que ela tem que ficar trabalhando. Você não encontrou uma brecha ainda para entrar na vida dela. Ah, peraí, tem sim o trânsito. Opa, ótimo. O trânsito é uma brecha. É uma brecha, porque ele passa 2, 3 horas no trânsito. Ele está ali parado, sem fazer nada. E aí você vai ver depois o que ela escuta. Ah, ela escuta o quê? Quando ela está no trânsito, ela escuta música. Ela coloca lá na rádio que fala do trânsito, se ela mora em São Paulo, tem a Sul América, por exemplo. Então é isso que ela escuta. Mas você não poderia substituir isso. Você poderia, por exemplo, falar para ela, olha, esse curso ele é em MP3. Por quê? Porque você passa muito tempo no trânsito e você vai estudar meia hora por dia no trânsito desse curso. Então todo dia você vai colocar o seu MP3 e vai para o trabalho escutando. Ou seja, você vai aproveitar uma brecha na vida dela, porque de repente ela não tem tempo nenhum. A brecha é o trânsito. Se você sabe como é o dia a dia da persona, como ela se comporta, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, você encontra brechas para entrar na vida dela.
Uma outra coisa importante, você tem que estar presente o maior tempo possível na mente da sua persona. Só que algumas vezes você não consegue entrar lá. Por quê? Porque ela está com a família, porque ela está trabalhando. Então o ideal é que você entre em algum ponto e você deixe alguma tarefa, alguma coisa, o seu produto faça isso, ou a sua copy faça isso, o seu e-mail faça isso, o seu material livre faça isso, gratuito, que você colocou no YouTube, para que ela pense em você o tempo todo. Então, passe lições para ela, crie perguntas na mente dela, fale para ela observar alguma coisa e sempre que você observar tal coisa, você lembrará disso. Por exemplo, sempre que você... Imagina que você bata no seguinte ponto, no seu e-mail, porque a gente vai falar de copy, não só carta de vendas, mas anúncio, e-mail, sequência de e-mails, vídeo de vendas e carta de vendas. De repente você, ao longo dos seus e-mails, você fala para ela o seguinte, você vai fazer um exercício agora. Sempre que você olhar para a cor laranja, você vai lembrar de tal coisa. No caso, quando eu penso em laranja, eu lembro do quê? Banco Itaú. Aquele laranja característico do Banco Itaú. Quer dizer, o Banco Itaú associou a minha mente, a marca dele, a cor laranja. Muito legal, genial. Então quer dizer, você vai falar isso sempre que você... Então imagina se você bater isso ao longo de e-mails, de vários e-mails como exercício, imagina que sempre que aquela pessoa ao longo do dia vira a cor laranja, ela vai lembrar de você. Então você vai ocupar muito tempo na mente dela. Então, nos e-mails, você vai associar alguns estímulos ao longo do dia com a sua marca, com o seu produto, com aquilo que você ensina. Porque isso vai fazer com que você fique presente na mente dela o tempo todo. Ficar presente na mente cria familiaridade. Familiaridade cria credibilidade. Credibilidade faz a venda acontecer. Tudo bem? Então, primeiro ponto do nosso mapa da empatia, o que a persona vê. Bom, na próxima aula a gente vai falar de alguns outros pontos, mas escreva o que a persona vê como um exercício para que você comece a desenvolver a sua copy desde já. Bom, um grande abraço e até a nossa próxima aula.